Salve, salve, bom dia! Hoje, mais um quadro Valfré Comenta. Vou trazer para vocês um resumão da Caverna de Lascaux e principalmente a importância dessa caverna para a humanidade. E mais algumas dicas para quem quiser visitar e tudo mais. Então é isso, vem comigo, Valfré Comenta. Bom, meu povo, vamos lá. Caverna de Lascaux é uma caverna com pinturas rupestres que foram encontradas, né? Essa é um complexo de cavernas, no caso, que foi encontrada em setembro de 1940 e ela fica situado no sudeste da França, né? Numa região chamada de Montignac, e pertence ao departamento francês chamado de Dordogne, que a gente pronuncia aqui no Brasil de Dordogne. Bom, ela fica à esquerda do rio Versere, tá ok? E foi descoberta por 4 jovens, isso mesmo, 4 jovens fazendo caminhadas pelas montanhas, descobriram, né, a entrada, que a princípio seria vamos dizer, um buraco qualquer, né? E depois ele resolve voltar com mais amigos para aprofundar ali o que era essa caverna. E aí, ao adentrar esses 4 jovens e perceberem o que era aquela caverna, com pinturas rupestres, né, lindas, eles resolvem falar com um ex-professor deles, o Henri Breuil, que foi o primeiro, né, historiador que foi lá visitar, é um especialista em pré-história, então ele autenticou, estudou e compreendeu para descrever o que era esse gigantesco patrimônio histórico. Mas claro, ele não fez isso sozinho, foi adentrando outras pessoas nesse processo também. Bom, o que a gente tem na Caverna de Lascaux? Né? São pinturas que elas são datadas, né, a sua produção ali entre 15 a 35 mil anos antes de Cristo, e a gente tem alguns dados iniciais que vão ficar ali entre 15 e 17, mas depois vai ser constatado ali no final do século 20, né, que essas pinturas vão estar bem mais avançadas, batendo aí na casa de 25, 32, 35 mil anos de suas produções. As pinturas, elas foram produzidas, né, praticamente em toda a caverna, né, assim, nas paredes e no teto, só no chão que não. E essas paredes, elas são de calcita, que é o resultado, né, daquilo que a gente pode chamar de calcário, né? É uma resolução do calcário ali na rocha. O que a gente pode especificar dentro disso, né? A gente tem paredes ali que vai medir 8 metros de altura, 5 metros de altura, e as pinturas elas vão se adequando de acordo à própria estrutura da caverna, porque são várias galerias dentro da caverna. Então nós temos pinturas que chegam até 5 metros de comprimento. Há vários sinais enigmáticos inscritos nas paredes, como pontos, linhas pontilhadas, flechas, triângulos e outros tantos símbolos geométricos. Em meio a tantas representações de animais e sinais indecifrados, né, vê-se uma única figura humana que foi feita com traços simples, inclinada na parede de um poço de 8 metros de profundidade. Lascaux revela, né, para a gente em torno de 1.500 gravuras e 600 desenhos pintados em amarelo, marrom, vermelho e preto. E esses desenhos, basicamente, eles representam diversos tipos de animais, que a gente pode dizer, e animais até que não existem mais em nossa atualidade, né? Exemplos dos animais pintados são touros, bisões, cavalos, auroques, que são os ancestrais de vacas, veados, cabritos, mamutes, felinos,
uma rena, um urso e um rinoceronte. Então, a caverna ela tem em sua predominância pinturas de animais, né? Esses animais eles são pintados e projetados, e há uma estimativa também que essas pinturas elas chegaram a ser feitas com distância de 5.000 anos, né? Tem pinturas que datam uma época, tem pinturas que datam outra época, então não quer dizer que todo o complexo, né, da caverna foi feito de uma vez só, né? Primeiro que a gente vai entender os materiais utilizados, né? Eles são materiais muito rudimentares, que é difícil conseguir. A gente está falando de uma época pré-histórica, né? Aonde que o homem vivia em cavernas, vivia, né, lutando contra animais. Mas em paralelo a isso, nós vamos ter também uma forma de vida que ela é muito mais integrada à natureza, né? O homem ele se vê enquanto natureza, então não há uma separação. Então essas pinturas também são sonhos desses povos primitivos, né? Há indícios de que as imagens dos animais estavam associadas aos rituais também e cerimônias religiosas, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa morria, eles iam fazer cerimônias com aquele corpo ali dentro da caverna. Acredita-se que ao captar o desenho, a forma ou movimento de uma rena, de um cavalo ou de um auroque, os nossos caçadores artistas acreditavam que estavam também capturando a alma desses animais, o que lhes facilitaria as caçadas seguintes. O que a gente entende basicamente disso, né? A gente pode até trazer uma questão psicológica, né, para analisar isso. Eles idealizavam na parede, eles projetavam essa ideia do animal que eles queriam pegar, e acreditando que fazendo isso eles estavam aprisionando a alma daquele animal, o que facilitaria na hora de ir caçar aquele animal. Bom, esse é um resumo. Agora a gente tem que entender o seguinte: qual a relevância histórica de Lascaux para a arte? Para a arte a gente vai ter diversas descobertas, né, importantes, como a ideia de movimento, né, a repetição da pintura, que ela vai ganhando movimento, vai ganhando técnica também de profundidades que já estavam sendo empregadas ali, a combinação de cores, a narrativa de uma história que a gente pode perceber em algumas composições dos desenhos e outras tantas coisas. Mas antes disso, antes da gente focar na arte, a gente também compreende, né, que Lascaux ela tem uma importância significativa para a história da humanidade. Por quê? Né? Porque quando a gente entende, começa a adentrar esse universo da caverna de Lascaux, é como uma viagem no tempo, né? A gente faz uma viagem literalmente no tempo para se transportar para uma outra época. A gente está falando de 30 e poucos anos antes de Cristo, 35.000 anos antes de Cristo. Então a gente, fazendo essa viagem no tempo, a gente descobre, né, como que esses povos pré-históricos viviam, quais eram seus costumes, suas práticas ali de cultivo para sobreviver, para lidar com aquilo que é sagrado, a gente pode dizer assim, né? As ferramentas que eles utilizavam também e outras tantas coisas. Então é realmente um patrimônio e uma grande descoberta aí do século XX que trouxe transformações impressionantes para a nossa história da arte e para a história da humanidade. Então, para fechar, eu quero falar um pouco do turismo em torno dessa caverna. A caverna ela foi descoberta, né, em 1940 e começa um processo de visitação por volta de 1948. Mas foi ocorrendo um grande número, né, de público, e isso começou a gerar uma deteriorização das pinturas, porque ali por volta dos anos 50, isso começou a surgir devido ao gás carbônico da respiração dos visitantes. Então, quanto mais visitantes se tinha, mais impacto estava tendo dentro da caverna. E percebendo esse impacto, né, que a presença humana causa ali
naquelas pinturas rupestres que são muito delicadas, podemos dizer assim. Então ela foi fechada em 1963 e foi tomada a decisão então de encerrar as visitas na gruta. E de algum modo, para tentar solucionar isso, o Estado francês, né, criou-se uma réplica, que é a chamada Lascaux II, que fica localizada a 200 metros da Lascaux, da caverna original, e aonde que se tem ali na Lascaux II praticamente 90% da representação dessas pinturas da caverna original. Então, quando a gente visita a Lascaux II, você pode ter uma ideia bem precisa do que é essa caverna Lascaux, né? A Lascaux hoje ela fica fechada somente para estudos, né? Ela foi tombada em 1979 como Patrimônio Mundial da Unesco. E voltando a Lascaux II que eu estava falando, ela foi inaugurada em 1983. Então a gente fica de 63 com a visitação na Lascaux original fechada até 1983 para a abertura dessa Lascaux II, que é essa réplica. Então, em resumo, isso é um pouco do que é a caverna de Lascaux. Eu vou deixar aqui na descrição o site para quem quiser entender o processo de visitação e também o documentário Lascaux, a Pré-História da Arte, que dá para ter uma noção do que é. É um documentário mais antigo, mas quem puder e tiver acesso à plataforma MUBI, tem um documentário Caverna dos Sonhos Esquecidos, de Werner Herzog, de 2010, que é um filme gigantesco. O trailer também está na descrição. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Caverna de Lascaux, uma grande relevância para a humanidade.